Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A fonte que a gente tem em mãos é um pouco diferente do usual, né? É a transcrição de um programa local de rádio e TV, o Fala Gaúcho, que passou na TV Clube SJN e na Rádio Norte FM, lá em 8 de novembro de 2025. Os apresentadores são o Fernando Costa Milan e o Adão Renato. E o nosso objetivo aqui é, ir um pouco além da superfície, sabe? Tentar mergulhar mesmo na dinâmica da cultura gaúcha, dessa região litorânea do Rio Grande do Sul. O foco principal é São José do Norte, que está quase fazendo 300 anos de povoamento, e também a vizinha Tavares. A gente quer entender o dia a dia, as tradições que ainda existem, os desafios econômicos que a gente sabe que apertam, e também as iniciativas culturais que estão tentando surgir por lá. Certo? Vamos tentar desvendar isso. Exatamente. E essa transcrição, olha, mesmo sendo de um programa local, ela dá um panorama surpreendentemente rico, viu? O programa já abre com o hino rio-grandense, né? Um símbolo forte de identidade. E daí ele vai navegando por temas bem concretos, o impacto do clima recente, a economia do dia a dia, a crise da cebola, que é bem séria lá, e esses projetos culturais que tentam dar voz para a comunidade. Funciona como uma janela bem interessante, assim, para a identidade e para as preocupações deles. O programa já começa forte, com o hino, né? Isso aí já diz muito sobre o orgulho, a afirmação dessa identidade regional, e eles deixam claro, né, a missão deles, valorizar os costumes do campo, do mar e da lagoa, essa combinação que define a geografia e a vida por lá, sempre olhando para o passado, para o presente e para o futuro. É uma declaração de intenções bem forte mesmo. Sem dúvida. E o que eu acho fascinante é como o cotidiano é pintado com detalhes muito vívidos, sabe? Eles mencionam direto eventos recentes, tipo um ciclone extratropical que passou pela região, e falam da solidariedade com outras áreas que foram afetadas, mas também tem os momentos quase poéticos, assim, como a descrição da lua cheia, que era uma superlua vista lá da praia do Mar Grosso. Eles descrevem como um paraíso, mas ao mesmo tempo falam que é um bairro em expansão. Mostra essa dualidade, né? Natureza e desenvolvimento. Essa descrição da Praia do Mar Grosso como bairro em crescimento já é um ponto interessante, né? Fica essa tensão, como preservar o paraíso e ao mesmo tempo acomodar o progresso. E a vida comum, ela pulsa nos detalhes que eles pegam. Os taxistas conversando na esquina, o movimento na rua Marechal Floriano Peixoto. E eles até lembram os nomes antigos, Rua do Pântano, Rua do Catatão. Isso resgata a história local. Falam dos comércios com o rádio ligado no programa, e isso cria um senso de comunidade ali pelo rádio. E as interações entre eles, os apresentadores, mesmo as coisas pequenas, reforçam essa atmosfera. A brincadeira da pimenta, que a esposa de um não gosta, mas o outro pode levar. Isso humaniza, né? Aproxima do ouvinte. São esses pedacinhos, junto com a observação sobre o privilégio de ver a lua nascer no oceano, tudo isso constrói uma imagem bem palpável da vida comunitária e dessa relação forte com o ambiente. E a história dos 300 anos de São José do Norte fica ali, pairando sobre tudo, dando uma profundidade histórica para esse cotidiano. Agora, entrando um pouco na economia local. O programa tem os tais apoios culturais, que na verdade são os patrocinadores, né? Isso por si só já é um dado interessante. Mostra como cultura e comércio se misturam por lá. O que esses apoios contam pra gente sobre a economia de São José do Norte e Tavares? Quem apoia o programa, a gente tem uma fotografia da base econômica dali. Tem a Temperos do Sul, por exemplo, uma variedade enorme de temperos e chás. Eles citam cominho, coloral, chimichurri e chás bem específicos, tipo maçã seca, marcela, cravo, canela, que são ingredientes para pratos tradicionais, como arroz de leite. Isso já indica uma cultura gastronômica forte, né? E talvez uma busca por agregar valor a produtos locais ou da região. Certo. Temperos e chás. E depois vem um açougue, mas que parece ser mais que só um açougue. Exato. O açougue Ponto das Carnes. Eles apresentam não só com promoções de carne, listam vários cortes e preços. Ripa do lombo, R$ 18,90, chuleta bovina, R$ 28,90, costelinha suína, R$ 27,75, mostrando um foco no consumo popular, nas ofertas do dia a dia,
mas também como um lugar que vende itens básicos. Carvão, refri, arroz, banha, detergente. Funciona quase como um mini mercado. Isso sugere que esses comércios menores têm um papel central ali na conveniência diária, talvez suprindo a falta de grandes redes ou sendo uma opção mais próxima, né? E a agropecuária nortense também parece ir nessa linha de ter um pouco de tudo. Vende desde ferramenta, ração a granel ou em saco, ou seja, atende pequeno e grande criador, até remédio para bicho, semente. Mas o interessante é que vende também pilchas. Sim, e pilchas são as roupas e acessórios gaúchos tradicionais, bota, bombacha, cuia, térmica. Eles até falam de uma marca, Pampa Sul, e do detalhe de ter bombacha fininha para o calor, quer dizer, adaptada ao clima e ao mercado local. Vender pilcha junto com ração e ferramenta no mesmo lugar reforça muito como a identidade cultural gaúcha está integrada no dia a dia e na economia rural, né? E mencionam também pulverizadores para os produtores de cebola, conectando direto com a principal atividade agrícola da região, e o destaque para o atendimento simpático, com carinho, aquele diferencial do comércio pequeno. E por último, a Comercial Gaúcho. É uma revenda Steel, né? Vende roçadeira, motosserra, mas também faz troca de óleo e tem aquele detalhe do seu Fernando Casagrande que dá uma revisãozinha visual por baixo do carro do cliente sem cobrar a mais. Isso é muito significativo. Extremamente. Isso ilustra perfeitamente a economia de proximidade, sabe? Baseada na confiança, no serviço personalizado. Não é só vender um produto, é criar uma relação. Então, o conjunto desses patrocinadores temperos, o açougue, que é quase um mercadinho, a agropecuária, que vende até pilcha, a loja de ferramentas com serviço extra, pinta um quadro de uma economia bem ligada à terra, à tradição gaúcha, ao consumo básico e a serviços essenciais e com um componente forte de relacionamento pessoal. Faz todo sentido. Mas essa economia tão ligada à terra, ela também enfrenta desafios bem sérios. O programa dedica um bom tempo para a crise da cebola, né? Conversando com Daniel Godoy, que é produtor cultural e pesquisador. Parece que a situação é bem grave. Esse é o ponto nevrálgico da discussão econômica ali no programa. O Daniel Godoy explica que a raiz do problema é a concorrência de fora, principalmente do Chile e da Argentina. Parece que nos últimos 10, 15 anos, esses países investiram pesado em modernização, financiamento, leis de incentivo, muita tecnologia de produção, de armazenamento. Com isso, eles conseguiram produtividades altíssimas, coisa de 100, 120 toneladas por hectare, e acabaram inundando o mercado brasileiro com cebola muito barata. E para o agricultor familiar de São José do Norte, que talvez não tenha acesso a essa escala toda, essa tecnologia, a competição fica impossível, né? Exatamente. Os custos de produção aqui no Brasil e lá na região vêm aumentando insumos, energia, mão de obra, enquanto o preço que eles conseguem vender despenca por causa dessa concorrência. Fica inviável competir no mercado de commodity, onde tudo é igual. Então, a conversa no programa vai para as possíveis saídas, que o Daniel chama de estratégias mais sofisticadas. E que estratégias seriam essas? Porque a sensação que fica é que não tem uma solução mágica, né? Uma bala de prata. Definitivamente não. A primeira linha que ele sugere é fortalecer a cooperação. Criar ou reforçar cooperativas, associações. Isso permitiria aos agricultores comprar insumos juntos, né? Para reduzir custo. E ter mais força para negociar a venda da produção, talvez buscar contratos melhores ou acessar outros mercados. A união faz a força, o clássico. Mas ele fala de tecnologia também, né? Essa coisa da smartificação do interior. Sim, com a chegada da banda larga, da conectividade no meio rural, abre-se a possibilidade de usar tecnologia para otimizar a produção, a gestão, a venda. Mas a ideia dele vai um pouco além, parece. É usar essa conectividade para criar novas oportunidades numa economia digital que seja baseada na cultura local. Não é só vender cebola pela internet, mas talvez criar produtos e serviços digitais que valorizem a identidade e o saber fazer da região. Isso é interessante. E a terceira estratégia, aquela mais específica para a cebola, a tal da identificação geográfica. Como que isso funcionaria na prática? A identificação geográfica, a IG, é um selo, né?
Ele reconhece que um produto de uma determinada região tem qualidades únicas por causa da sua origem. Pode ser o solo, o clima, a variedade da planta ou o jeito tradicional de fazer. A ideia para São José do Norte seria mapear e valorizar as características diferentes das cebolas de cada lugarzinho. Estreito, barranco, passinho e principalmente das sementes crioulas que muitas famílias guardam há gerações. Ah, entendi. Então, em vez de vender só cebola, eles venderiam a cebola crioula do Estreito, por exemplo, com uma história, um sabor único? Exatamente essa é a ideia. O objetivo seria sair da briga por preço no mercado comum e buscar nichos específicos, consumidores, chefes, restaurantes que valorizam essa diferença, essa história, essa qualidade especial e que topam pagar mais por isso. Ele até usa o exemplo do arroz japônico, que consegue um preço 3 vezes maior em São Paulo porque atende um nicho. A IG seria a ferramenta oficial para comunicar e garantir essa diferença. Parece uma saída lógica, promissora até. Mas é aí que a conversa fica um pouco mais frustrante, eu diria. Sim, e esse é talvez um dos pontos mais fortes que a transcrição revela. Fica claro uma frustração ali na fala, um sentimento de que essas ideias, cooperação, tecnologia, IG, não são novas, sabe? São discutidas há anos em seminários, reuniões, debates, mas a sensação é que ninguém dá um passo sequer. Só se fala, mas não se avança. Existe um buraco, um gargalo enorme entre diagnosticar o problema, identificar as soluções e a capacidade de fato, implementar essas soluções na prática, coletivamente. O que será que trava essa implementação, hein? A fonte não entra em detalhes, mas a gente pode imaginar. Falta de união entre os produtores, dificuldade de acesso a crédito, a assistência técnica para fazer as mudanças, falta de apoio político mais firme. É uma questão complexa, né? Provavelmente uma combinação de tudo isso, né? E é nesse cenário de dificuldade econômica e talvez de um certo impasse que a cultura parece surgir com uma força renovada. Não só como patrimônio, mas como ferramenta de ação mesmo. O projeto Cinemão Criolo, que o Daniel Godoy também apresenta, é um exemplo claro disso. Me explica melhor esse Cinemão Criolo. Parece uma iniciativa bem original mesmo. É muito interessante. A proposta é levar cinema para dentro dos eventos mais tradicionais da cultura gaúcha, como os rodeios. Mas não é qualquer cinema. São documentários e filmes feitos na própria região, em São José do Norte, em Tavares, focando nas histórias e nos personagens locais. Eles mencionam quilombolas, que são descendentes de escravizados, né, que vivem em comunidades tradicionais, pagadores de promessa, corredores de bandeira, de cavalhada, que são participantes de festas e rituais com cavalos. A ideia é dar visibilidade para essas comunidades que muitas vezes não se veem representadas na mídia, usando o espaço do rodeio, que já atrai o público local, como uma plataforma para divulgar a cultura e afirmar a identidade. Usar a festa popular para mostrar a própria comunidade se vendo na tela, é potente isso. E eles iam levar para o rodeio de Tavares, né? Inclusive exibir um clássico, Tropeiro Velho do Teixeirinha, com autorização da família. Isso cria uma ponte legal entre a memória cultural afetiva do gaúcho, que é o Teixeirinha, e as produções de agora, locais. Exatamente. E não é uma coisa isolada. O Daniel Godoy também fala do projeto Lá Vem as Bandeiras, focado nas tradições das cavalhadas. Esse projeto já gerou documentários, um audiobook, o que é ótimo para incluir mais gente, né? Pessoas com deficiência visual ou quem prefere ouvir. E agora uma exposição de banners. O detalhe é que esses banners têm QR codes, que levam para todo o conteúdo online do projeto. Eles criaram um verdadeiro ecossistema cultural digital, sabe? Conectando o físico, a exposição, o evento, com o virtual, ampliando o alcance e a vida útil do projeto. Isso mostra uma visão bem moderna de gestão cultural, né? Usando a tecnologia não só para a economia, mas para potencializar a cultura local. E essa preocupação com participação, com acesso, também aparece na sugestão de tornar a gestão pública mais transparente, né? Sim, a ideia de transmitir as reuniões dos conselhos municipais pela internet, começando pelo Conselho de Cultura, é um passo nessa direção. E a proposta de fazer essas reuniões em lugares públicos e simbólicos, tipo o museu ou a biblioteca municipal,
em vez de ficar só lá na prefeitura, busca justamente diminuir a distância entre a gestão e a comunidade, sabe? Trazer o debate para os espaços onde a cultura acontece e onde as pessoas circulam. Faz sentido. Aproxima a política da vida real das pessoas. E falando em eventos que mobilizam a comunidade, o programa deu um destaque enorme para o terceiro Rodeio Crioulo Nacional de Tavares, que estava para acontecer. Conversaram com o prefeito, o Gilmar, o Pretinho. O que ele contou sobre o evento? O prefeito detalhou os preparativos finais, mostrando a escala do evento. Falou da montagem do parque, das melhorias na infraestrutura, tipo na cancha de laço, no corredor para o gado. E ele mencionou uma preocupação com o bem-estar animal, que é um ponto cada vez mais importante. Explicou a logística para entrar nos acampamentos, com o controle por selo nos carros para não superlotar, e que teria estacionamento externo de graça. São detalhes que mostram a organização que um evento desse tamanho exige. E a programação parecia bem completa, né? Misturando a parte campeira com a artística. Sim, a parte campeira, que é o coração do rodeio, estava forte. Ele destacou a gineteada, que é aquela prova de montar em cavalo chucro, né? Um teste de coragem, de habilidade já com as inscrições lotadas, mostrando como essa modalidade é popular. E a parte artística e cultural tinha shows de artistas regionais conhecidos, Jonathan Pacheco, Sorriso Lindo, Gabriel Expresso, Peterson Costa, apresentações de dança dos CTGs, os Centros de Tradições Gaúchas, que são fundamentais para preservar a cultura, e também dos CRAS local, o Centro de Referência de Assistência Social, mostrando uma integração legal com as políticas sociais. Além disso, praça de alimentação, feira de lojas e, claro, a presença do Cinemão Crioulo conectando tudo. O prefeito deu bastante ênfase na importância do rodeio para além da festa, né? Como um jeito de preservar a cultura e a identidade. Muito. Ele colocou o rodeio como um instrumento vital para manter viva a identidade da península ali de Tavares e São José do Norte, uma região que, segundo ele, muita gente não conhece. Ressaltou o papel do evento em passar as tradições para os mais jovens e fez uma sugestão bem interessante nesse sentido: resgatar os ternos de reis, que é aquele folguedo popular religioso, né, do ciclo de Natal, com cantos e visitas às casas. A sugestão dele foi fazer não só como apresentação no palco, mas do jeito original, visitando as casas, para os jovens entenderem o significado mais profundo da tradição. Essa sugestão do terno de reis é um ótimo exemplo dessa tensão, né, entre preservar a autenticidade e se adaptar aos novos tempos, aos novos formatos. Então, o que a gente tira desse mergulho no Fala Gaúcho? Quais são os grandes recados que ficam? Olha, acho que o primeiro recado é a imagem de uma comunidade costeira gaúcha bem vibrante, sabe? Orgulhosa das suas raízes, o hino, as pilchas, o rodeio simbolizam isso e profundamente conectada com aquele ambiente único de campo, mar e lago. Uma comunidade que valoriza e apoia seus negócios locais, como a gente viu nos apoios culturais, que são a espinha dorsal da economia do dia a dia ali. Ao mesmo tempo, não é uma imagem só romântica, né? A gente viu uma comunidade enfrentando desafios econômicos e estruturais bem sérios, como a crise da cebola deixa claro, e buscando ativamente por saídas, mesmo que com uma certa frustração pela lentidão das coisas. E talvez o ponto mais instigante seja justamente o papel central que a cultura assume nesse cenário todo. Ela não é só um conjunto de tradições para guardar na gaveta. Ela é usada ativamente como ferramenta. Ferramenta para afirmar a identidade para o pessoal de fora, ferramenta para engajar com a comunidade com projetos tipo Cinemão Crioulo e aquele ecossistema digital do Lavem as Bandeiras, e até como uma via possível para soluções econômicas, como na ideia de agregar valor com a IG ou com a economia criativa digital. Fica então uma reflexão sobre esse equilíbrio delicado. Como fazer isso funcionar? Exatamente. A reflexão que fica é como essa comunidade e tantas outras em situações parecidas pelo Brasil e pelo mundo pode navegar essa encruzilhada. Como equilibrar a busca por modernização, por eficiência econômica, por novas tecnologias que são necessárias para sobreviver no mercado globalizado, com a preservação da autenticidade da sua riquíssima herança cultural e social. E mais especificamente, será que soluções
pontuais, como a identificação geográfica, mesmo sendo importantes, são o suficiente para garantir a sustentabilidade da agricultura familiar e da identidade local, sem mudanças estruturais maiores no apoio, na cooperação, na forma como se pensa o desenvolvimento da região? Como garantir que, na busca pelo futuro, não se perca a essência que torna esse lugar único? É algo para a gente continuar observando e pensando a respeito, né?